Olá pessoal, muito boa noite, Rafael por aqui e hoje nós vamos começar aqui a nossa live. Para você que já está nos assistindo, me fala aí como é que tá o áudio, o vídeo, tá tudo certo? Me fala aqui por favor, antes da gente começar. Vamos esperar o pessoal chegar por aqui. Alguém pode me posicionar aí como tá o áudio, o vídeo? Fala para mim aí, tá ouvindo bem? Tudo certo? Beleza, que maravilha. Tá joia. E vocês são de onde? Conta para mim aqui no chat de onde vocês estão falando. Que ótimo, que ótimo. Maravilha. Muito bom. Enquanto o pessoal não chega, a gente vai ajustando aqui os últimos detalhes. Vamos esperar aí 2, 3 minutinhos e depois a gente já começa com o nosso conteúdo. Hoje eu preparei aqui com muito carinho para vocês um conteúdo inédito. A gente vai começar a falar sobre inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Ótimo. Luísa, lá do Mato Grosso. Que legal, Luísa. Obrigado por estar conosco aqui, viu? O mundo do saber de Ouro Branco. Opa, tem gente aqui da terrinha, hein? Que maravilha, ótimo. Muito bom mesmo. Maravilha, que legal. Bora. Bacana, o áudio tá bom, o vídeo tá bom, tudo certo. Ótimo, ótimo. Muito bom. Conta pra mim aqui, pessoal, vocês trabalham com o quê? Qual o segmento aí de vocês? Fala pra mim aqui, quero conhecer um pouquinho melhor vocês aqui enquanto o pessoal não chega. Certo, tudo certo, ótimo. Beleza. Então, pessoal, para quem está chegando agora, eu sou o Rafael e nós já vamos começar a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar um estudo de caso aqui da Dona Lúcia. Muito legal. Já vão me falando aqui no chat de onde vocês são, a gente poder se conhecer melhor, saber o cenário de vocês. E nós já vamos começar. Mais 2 minutinhos a gente já começa, tá bom? Ó, canil de espírito alemão, que legal. Você já vende pela internet, Luísa? Você já conhece, já sabe alguma coisa sobre inteligência artificial? Esse é o primeiro contato? Fala pra gente aqui. Então, pessoal, vamos começar o nosso conteúdo, tá? Hoje eu preparei aqui com muito carinho para vocês. É um conteúdo básico para que você comece a entender, né, os primeiros conceitos aí da inteligência artificial e como você pode aplicar no seu dia a dia, tá certo? E para quem é e para quem não é essa série, né? Nós preparamos aqui uma minissérie, ela vai ter aí 4 capítulos, onde toda quarta-feira a gente vai estar postando aqui no YouTube, a gente vai estar fazendo essa live.
né? A gente vai ter uma sequência aí de 4 encontros, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre inteligência artificial e como você pode adotar a inteligência artificial aí também nos seus negócios, tá? E para quem é essa série? É para você que não sabe nada ou muito pouco sobre IA e quer aprender um pouco mais sobre o assunto, porque é um assunto hoje que está em hype, né? A gente não pode mais ignorar, não é mais opcional, é obrigatório você entender e conhecer sobre inteligência artificial em 2025, tá? E também para você que já vende ou já atende clientes no WhatsApp, independente do seu nicho. Tá? Nesse estudo de hoje eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre o nosso case, mas independentemente do nicho que você atua, essa live é para você que já atende e faz vendas pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho você vai entender exatamente por que a gente escolheu esse tema de hoje, tá certo? E para você que quer aprender a criar o seu primeiro agente de inteligência artificial, olha que legal. Ao final dessa série você vai ser capaz de entender e criar o seu primeiro agente de inteligência artificial. E para quem não é essa live, pessoal, essa live não é para quem já tem conhecimentos avançados de inteligência artificial ou já domina ferramentas de IA. O nosso objetivo aqui hoje é colocar todo mundo na mesma página, para que as pessoas possam começar a adotar a inteligência artificial nos seus negócios, seja ele qual for, tá certo? Então, se você já é um expert, já conhece sobre IA, né, talvez você fique um pouco entediado aqui na nossa live, então recomendo outros vídeos para você. Nós temos outros vídeos aqui no canal e você pode estar assistindo esses vídeos, tá bom? E para quem também não se interessa pelo assunto, né? Em pleno 25, há quem não se interesse por IA. Então, fica aí o disclaimer, tá certo? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês, né, pela presença, pela audiência, né, já pedir aí para ativar o sininho, se inscrever no canal, né, e deixar os comentários. A gente vai ter bastante participação aqui no chat, tá? E aí vocês podem interagir comigo aqui, na medida do possível eu vou respondendo aqui, tá joia? Fique tranquilo também, nós vamos fazer uma sessão ao final de dúvidas, para que você possa conversar conosco aqui durante essa live, tá certo? Então, dados os recados, vamos começar a nossa live com muita animação nessa quarta-feira, véspera de feriado, né? Nós estamos aqui aprendendo sobre inteligência artificial e eu valorizo muito essas pessoas que estão aqui comigo hoje ao vivo. Então, bora lá. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho do estudo de caso da Dona Lúcia, tá? A Dona Lúcia é uma confeiteira aqui da minha cidade, de Ouro Branco, muito famosa, pelos seus bolos de pote. Então, ela faz bolos maravilhosos, né? É uma exímia confeiteira de mão cheia, né? E ela realmente os doces que ela faz, né, as coisas que ela produz é muito gostosas mesmo. E ela é um fenômeno aqui da nossa cidade, tá? E eu resolvi trazer, né, esse estudo de caso para vocês como um estudo de caso genérico, para vocês entenderem que a inteligência artificial pode ser aplicada em qualquer nicho, em qualquer segmento, tá? Independente de qualquer que seja ele, tá joia? Vamos ver aqui se já chegou mais alguém. Ótimo. Vamos dando aí um salve aí, pessoal, no chat, tá? Quem for chegando, se apresente, fala um pouquinho aí de onde vocês são, para a gente poder conhecer um pouquinho melhor aí o cenário de vocês, tá joia? Então vamos lá. E por que que nós escolhemos este exemplo, né, da Dona Lúcia, tá? Porque, primeiro, é um exemplo genérico, né? Ele serve aí para qualquer tipo, para qualquer segmento. Então, se a gente trouxesse um exemplo muito específico, a gente poderia limitar a atuação aqui do pessoal. E a ideia é exatamente colocar todo mundo na mesma página, para que todos
conheçam e utilizem a inteligência artificial nos seus negócios, tá? Então é um exemplo clássico de uso da inteligência artificial, tá? E além disso, a gente escolheu trazer neste exemplo o uso da IA com o WhatsApp, que é uma ferramenta aí adotada massivamente pelas pessoas no Brasil e principalmente pelos comerciantes, né? Hoje é muito comum, né, você ter aí vendas, atendimentos pelo WhatsApp, né? A gente percebe que ele se tornou uma ferramenta indispensável. Hoje você consegue até ficar sem um telefone fixo, por exemplo, que é uma tecnologia que já morreu, né? Já se foi, enfim, né? Em outros meios de comunicação, por exemplo, um e-mail ou até mesmo ali algum outro meio mais específico. Mas sem o WhatsApp é impossível você erguer um negócio hoje em 2025 no Brasil, tá? Então o WhatsApp é massivamente utilizado pelos brasileiros, tá? E o interessante é que as empresas entenderam isso e começaram a utilizar o WhatsApp em suas operações. Então isso trouxe aí um, um grande diferencial, né? Uma forma rápida de você se comunicar com os seus clientes, né? De forma direta, né? Assertiva ali no um a um. Então vocês vão entender um pouco mais sobre isso daqui adiante, tá? E por que que também nós escolhemos esse modelo, né? Porque com o WhatsApp, por ele ser uma ferramenta, né? Onde ela permite ali textos, imagens, vídeos e fotos, a gente consegue simular um ambiente bem completo, tá? De forma que você vai poder ver na prática, né? Ali todas as features da IA em funcionamento, tá? Mas entenda, a IA não se limita ao uso pelo WhatsApp, tá? A gente deixar esse disclaimer aqui, né? Na verdade, ela tem várias aplicações, né? Nós pegamos apenas uma delas, a mais popular, para a gente apresentar aqui para vocês, tá bom? Então, o WhatsApp hoje é perfeito para nós começarmos essa nossa série, onde eu vou mostrar para vocês como você pode adotar, né, o uso de inteligência artificial em 2025, né, também na sua operação aí da sua empresa, tá bom? Então vamos ver aqui quem está chegando. Beleza. Vamos embora. Tocar o barco. Então, pessoal, essa é a Dona Lúcia, tá? Dona Lúcia aqui nas suas operações. Vou até repetir o vídeo aqui, bem legal. A Dona Lúcia ali atendendo seus clientes. Percebam que ela está em meio aos atendimentos no WhatsApp, em meio ali a operação da empresa, né? Criando os seus bolos, né? Criando ali os seus deliciosos docinhos e trazendo para a gente aí essa nossa, esse nosso exemplo, tá bom? Então vejam que ela tem que trabalhar em várias frentes, né? Tanto na parte do atendimento, quanto ali coordenando as entregas, fazendo ali a criação dos bolos também, né? Das receitas, enfim. Então ela é uma exímia brasileira, né? É uma empresa de uma mulher só. Acaba que ela tem que dar conta de tudo, né? E quem não quem não já se viu nessa situação? Comenta para mim aí. É muito comum, né, a gente perceber hoje que muitos de nós, né, somos empreendedores e muitas vezes solos, né? A gente tem que fazer várias atividades simultaneamente dentro das organizações. E isso acaba por trazer aí eh, uma certa dificuldade na operação, né? O nome seria esse, porque como você tem aí várias coisas a resolver, né? O atendimento ali no WhatsApp realmente ele toma ali um tempo precioso ali que você poderia estar fazendo outras coisas aí
na sua operação, tá certo? Então, vamos continuar aqui, tá? Alguém chegando aí, comenta para mim de onde vocês são, tá? Vamos falando aqui para a gente poder ir mostrando aqui exemplos práticos aí para o segmento de vocês, tá joia? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que quando a gente tem um atendimento pelo WhatsApp, é muito comum nós termos perguntas frequentes, né? Então, ali nós temos aquelas perguntas que acontecem quase que todo dia, a quase toda a interação. E por muitas vezes você se pega ali respondendo aquelas mensagens infinitas de muitos clientes, né? Isso é muito comum mesmo, né, em todos os mercados. Então você tem ali aquela repetição, né? A pessoa, no caso aqui da Dona Lúcia, né, pergunta se tem bolo, se não tem bolo, se faz entrega, se aceita Pix, se aceita cartão, né, se a entrega já saiu. Então são muitas perguntas, né, recorrentes, repetitivas que acontecem, né, durante todo o atendimento. No caso dela aqui, ela atende de 8 às 18, então ela tem, né, durante a jornada de trabalho dela ali, as perguntas se repetindo durante várias e várias vezes durante todo o seu expediente de atendimento, tá certo? E isso torna por ser um dificultador, né, para a operação, porque uma vez que ela tivesse ali uma forma de responder essas pessoas mais facilmente, né, talvez ela não teria que ficar repetindo isso toda vez a mesma coisa, né, que chega a ser até chato, não é mesmo? Pensa comigo. Eu não sei se você é quem responde os WhatsApps aí na sua empresa, mas eu, em determinado momento, né, da minha vida, tive a oportunidade de operar ali o WhatsApp 100%, né, numa operação real de vendas e não é fácil, tá? Chega no final do dia, você está exausto, cansado, né? Respondeu a mesma coisa 30, 40, 50, 100 vezes e, por fim, você não tem aquele progresso, você não sente que a coisa caminhou, né? Você tem tanta coisa para fazer na empresa que o atendimento acaba ali te sufocando com essas perguntas recorrentes, não é mesmo? Então, esse é um cenário comum, tá? Onde nós temos aí o uso do WhatsApp. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso chat, né? Quem estiver chegando por aí, vai dando um oi, né? Fala de onde vocês estão falando, né? Com que vocês trabalham, a gente poder prosseguir aqui, tá joia? Beleza, muito bom, muito bom. Então, pessoal, além das perguntas frequentes, né, que a dona Lúcia tem que responder, ela tem que também passar informações de preço, disponibilidade, né? No caso dela, como ela trabalha com doces, imagina que ela tem uma extensa lista, né, de itens que ela fornece ali para os seus clientes, né? Então, um único item, por exemplo, o bolo de pote, ele tem variações ali de chocolate, brigadeiro, cajuzinho, morango, brownie, quindim, e aí vai. Agora imagina isso, né, colocado aí nos outros itens que ela tem também, né, lá na sua empresa, né, na doceria da Dona Lúcia. Então ela tem ali vários itens, são muitos itens e acaba ela tendo que passar isso manualmente, né? Por mais que ela tenha ali já uma planilha, né, um PDF onde ela envia, né, a maioria das pessoas acabam por nem abrir o PDF, né? E aí ela tem que interagir, responder, tirar dúvida, passar o preço manualmente. E isso é bem caótico mesmo, é difícil. Você vê que é algo que toma muito tempo, né? E hoje a gente vai ver aqui que é possível a gente ter uma operação, né, que vai trazer uma qualidade melhor aí para os empresários, né, para as pessoas que atuam ali com atendimento, suporte, o que demanda aí de vendas, né, no WhatsApp, tá certo? Então vamos ver por aqui, o pessoal está chegando, ótimo, muito bom.
Nós já estamos aqui com alguns minutos de live. Ótimo. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então a dona Lúcia tem essa certa dificuldade de estar passando essas informações para os seus clientes. Por mais que ela já tenha ali otimizado, esteja com tudo organizado, é um processo repetitivo, moroso, que depende ali de um humano estar fazendo, e estar passando essas informações, tá certo? Então esse é o cenário aí da dona Lúcia. E com esse cenário vem os problemas, né? Quais são os problemas mais comuns, né? O primeiro deles é o alto volume de mensagens. Então, uma pequena doceria, né, numa cidade do interior de Minas Gerais, você percebe aí que nós temos um alto volume de mensagens, né? Ela responde ali em torno aí de 500 mensagens por dia, né? Pensa isso em tempo, né? A gente gasta aí pelo menos aí de 10 a 15 segundos para responder uma mensagem ali quando está de bate-pronto, quando não precisa consultar nada, né? Imagina agora ela tendo que consultar o estoque, tendo que verificar a disponibilidade dos itens. Ela gasta muito tempo, investe muito tempo nisso, né? E acaba que ela deixa a desejar, né, no que ela faz de melhor, que é criar ali os seus bolos de pote, os seus doces, que ela realmente é muito, muito boa nisso, tá? E o segundo item é a demora, né, no tempo de resposta. Como ela está ali trabalhando em várias frentes, ela não consegue responder de imediato. Então ela tem ali um delay, né? E esse delay geralmente ele pode ser aí de minutos, de horas, dependendo da atividade que ela está executando ali naquele momento, né? Então isso também traz aí um certo problema, um certo nível de ruído ali para o atendimento, para a operação, né, da venda dos doces, das entregas e tudo mais. Além disso, ela tem ali aquela complexidade de ter que administrar contatos pessoais, contatos profissionais, por mais que ela separe, muitas das vezes os pequenos empreendedores eles começam a operar suas empresas com o telefone pessoal mesmo, né? E acaba que em determinado momento eles até migram para um outro chip, uma outra infraestrutura, né? Mas sempre fica aquela mescla de contatos, né? Nunca consegue separar isso perfeitamente, né? A pessoa acaba por ter essa dificuldade, né? Então isso é um fato, tá? Na operação da maioria das empresas. E também, como a gente já bem disse, as conversas sem retorno, porque em algum momento ela vai estar criando os bolos, fazendo ali, né? Assando e fazendo todo o processo ali de confeitaria e ela fica sem responder as pessoas. Isso gera aí a perca, né, do pedido, consequentemente da venda, ou também a insatisfação ali do cliente que pode aguardar aí por longos períodos e não ser atendido, tá certo? E com esse cenário caótico, a dona Lúcia se sente ali impotente, cansada, né, frustrada por não conseguir atender todo mundo. Ela acaba sendo escrava do próprio negócio, no sentido de que ela não consegue se libertar desse atendimento. Ela fica ali por muitos momentos investindo ali um tempo valioso que ela poderia estar fazendo ali as suas criações e criando novos itens, né, e até aprimorando o que seja, mas ela não consegue, tá? Então esse é o cenário aí da dona Lúcia. Beleza, pessoal? Vamos chegando por aqui. Vamos ver aqui o chat, como é que estamos. Beleza. O pessoal tá meio calado aqui hoje no chat, hein? O pessoal não tá interagindo muito. Mas vamos tocar. Quem não pôde estar presente, estão na véspera aqui de feriado, né? Depois assistam a live,
Eu acho que vai fazer muito sentido aí para vocês, tá joia? E como uma boa brasileira, a dona Lúcia não desiste nunca. E ela já tentou por várias vezes encontrar soluções, né, que fossem viáveis aí para resolver esse problema de atendimento. Ela até chegou a implantar lá na empresa dela, tá? Um sistema de chatbot convencional. Aquele chatbot que vão perguntando as coisas ali, pressione um para aquilo, dois para aquilo outro, sabe qual é? É meio chato, né? É uma versão, vamos dizer assim, né? Anterior a essas versões que eu vou apresentar aqui para você, tá? Esses chatbots surgiram há bastante tempo, né? E eles resolveram ali em algum momento, sim, mas hoje eles se tornaram um pouco chatos, obsoletos, difíceis de operar, né? Hoje a velocidade é muito grande, né? As pessoas, o tempo de comunicação, ele é ali em fração de segundos, né? Se você não responde aos seus clientes, a sua demanda rapidamente, ela acaba indo para a concorrência e, consequentemente, você acaba por perder ali a venda e perder o cliente. É triste, mas é o que acontece na maioria dos casos, tá? E além disso, eles têm umas dificuldades, né? Porque eles estão todos programados por uma árvore de decisão. Não vou complicar aqui nem falar muitos termos técnicos, mas basicamente são palavras-chave, né? Que você coloca ali dentro do atendimento. Uma vez que a pessoa digita aquela palavra-chave, ele ativa alguma função e aí ele começa a dar ali as respostas, né? Nesse exemplo aqui, só para ficar claro, por exemplo, se eu programei ele com a palavra preço, se a pessoa perguntar, por exemplo, quanto custa ou qual é o valor, ele não vai ativar, porque ele está programado ali com aquela palavra específica, que é preço. E como no texto que a pessoa enviou não tem a palavra texto, né, preço, então ele acaba não ativando e fica ali sem nenhuma função, tá certo? Ele também tem uma grande dificuldade que é para lidar com gírias, erros de digitações, abreviações, sinônimos, né, como nós acabamos de exemplificar. Enfim, é realmente um sistema limitado. A gente não consegue escalar nossa operação com um chatbot convencional, né, nos dias de hoje, vamos dizer, né? No passado ele já foi bem útil, sim. Eu mesmo já utilizei aqui nas minhas operações, me ajudou muito, mas hoje em dia é algo complexo, tá? E uma outra questão também que leva assim o chatbot convencional a ter uma percepção ruim é que eles, por serem, vamos dizer assim, programados por palavras-chave, eles precisam daquele digite um, digite 2, digite 3, e isso vai criando um labirinto ali de interações que não é uma experiência boa para o usuário, né? Você, quanto usuário, já deve ter utilizado um sistema desse tipo e deve ter percebido que é difícil às vezes operar. Ele é chato, é entedioso, né? A palavra correta seria isso. Então, não é muito amigável com o usuário. Você não consegue ali ter uma experiência bacana com o seu usuário, tá certo? Então, vamos lá. Então, Dona Lúcia, um dia, depois de tentar todas as soluções aí possíveis com os seus chatbots, organizando a sua pequena doceria, né? E ela não conseguia, de fato, resolver o problema. Mas, como ela era insistente e ela trabalhava sozinha, ela precisava, de alguma forma, resolver isso de forma definitiva, uma forma que fosse realmente viável para que ela pudesse ter mais tempo e fazer suas criações, né, cozinhar os seus bolos ali, fazer o processo de confeitaria. Então ela começou a pesquisar sobre novas possibilidades e ela pensou: se o meu WhatsApp respondesse por mim?
E aí foi um insight muito legal, porque ela começou realmente a entender, né, o potencial ali de uma possível solução com inteligência artificial. E ela já tinha ouvido falar do tal do chat GPT, como é que era, como é que funcionava, e ela começou a investir tempo. E percebam, é uma senhora, né, certamente com dificuldades em tecnologia, mas ela foi adiante e buscou uma nova solução, uma nova forma, né, de atender ali seus clientes e dar uma facilidade maior, maior fluidez ali para o seu atendimento, tá certo? E olha a cara da Dona Lúcia quando conheceu a solução de inteligência artificial. Ela ficou maravilhada. Vamos até repetir o vídeo aqui para vocês verem. Gente, eu sou suspeito de dizer, porque eu realmente sou apaixonado pelo que eu faço. Então, a inteligência artificial hoje, ela é muito bacana mesmo. Mas vamos seguir aqui, tá? E aí, Dona Lúcia entendeu que seria possível ter um ajudante virtual. Olha que legal. Em vez dela ter ali um chatbot entediante que não gerava resultados para ela, ela viu uma luz no fim do túnel, literalmente, né? Ela começou a sonhar ali com o seu atendimento transformado, né? Através de um atendimento humanizado, personalizado para o cliente, né? À medida que ele pergunta, a inteligência artificial responde. Então, é bem legal. Eu vou falar para vocês sobre isso, né? Então, ela começou a idealizar como seria um ajudante ideal para ela, né? E, e o ajudante, ele é como se fosse uma pessoa. É como se você contratasse uma pessoa e colocasse no seu time ali mais uma pessoa para fazer o atendimento. E ela ficou, né, super animada com essa possibilidade e começou a investigar sobre isso e querer saber mais. E aí ela conseguiu identificar que, além de ser uma pessoa que ela poderia estar colocando dentro do atendimento dela para poder melhorar ali, né, e estar respondendo as mensagens dos seus clientes, ela viu que ele também falava bem o idioma dela, né? Ele interagia bem, ao contrário do outro chatbot, agora ele entendia erros de digitação, entendia sinônimos. Se a pessoa perguntar qual que é o valor, qual que é o preço, quanto custa, ele consegue interpretar isso, né? Além do texto, ele consegue entender áudio. Olha que legal. Então a pessoa às vezes tem dificuldade de digitar, ela manda um áudio, ele entende ali aquele áudio e de fato busca ali dentro das informações, daquelas respostas frequentes, né, que a gente viu anteriormente, uma resposta mais assertiva ali para aquela necessidade daquele cliente. Então isso é muito legal mesmo. E o mais legal de tudo, pessoal, é que ele é treinável. Ele consegue aprender sobre o seu negócio. Isso é fantástico. Chega até a arrepiar. É muito, muito, muito legal mesmo, tá? É, mas como assim, né? Vocês devem estar se perguntando, como assim treinar? Como que isso é possível, Rafael? Eu vou treinar uma máquina? Como é que isso funciona? Hoje, em 2025, nós temos várias formas de fazer esse treinamento, tá? Formas mais simples, formas mais complexas, mas o fato é que é possível sim, ensinar ali para a máquina, o que você deseja que ela faça, tá? A gente vai falar um pouquinho mais adiante, né, sobre como funciona de fato esse treinamento, mas entendam que aquelas perguntas repetitivas que você responde lá todo santo dia, sabe?
que são idênticas, não tem variação, né? Algo até monótono, né? Você poderá listá-las, né? Colocar no modelo lá de perguntas e respostas e treinar a inteligência artificial para que ela conheça agora cada vez mais o seu negócio, né, e seja capaz de responder perguntas que seus clientes façam diretamente para o seu agente virtual, ou seja, essa pessoa virtual que você acabou de criar aí para o seu atendimento, tá? Além disso, tem outras questões muito importantes aqui que a gente não pode deixar de falar, que a inteligência artificial, né, o ajudante virtual, o que você acabou de criar, ele nunca vai estar de mau humor, ele não vai faltar ao serviço, ele não tem que levar as crianças na escola, enfim, ele é o funcionário que você sempre sonhou, aquele funcionário padrão que trabalha ali dentro das suas regras, dentro do que você pré-estabeleceu para ele. E é possível até dar uma personalidade, né, para esse ajudante, né, falando assim o nome dele, né, batizando ele com o nome, dando ali um sotaque, a forma de falar. É muito comum aqui, por exemplo, a gente ter demandas de, de ajudantes virtuais que vão trabalhar ali, por exemplo, numa região, né, do sul do país, onde tem um sotaque mais marcado, ou no interior de São Paulo, por exemplo, e a gente consegue colocar essa personalidade, essa forma de falar, de entender dentro desses agentes virtuais. Muito, muito, muito legal mesmo. Então, para exemplificar aqui para vocês, se agora o agente virtual da Dona Lúcia recebesse aquela mesma mensagem que a gente recebeu lá no começo, quanto custa o bolo de brigadeiro, ele já ia ser capaz de retornar que o bolo de brigadeiro custa R$ 10. E ainda mais, ele ainda tentar vender para o cliente o bolo. Gostaria de encomendar um? Então veja que diferença, né? Num processo anterior, a gente tinha ali um atendimento extremamente limitado e agora a gente consegue fazer com que o nosso ajudante virtual, além de responder as perguntas dos clientes, ainda faz ali o papel da venda. Isso é muito legal, gente. Muda completamente o jogo, tá certo? Então vamos que vamos. E como isso tudo funciona, pessoal? Né? Você aí no seu negócio, né, para que você consiga implantar a inteligência artificial dentro da sua operação, você precisa inicialmente começar a catalogar ali quais são aquelas perguntas frequentes, aquelas perguntas recorrentes que todo cliente faz, né, todo santo dia. Então você vai anotar elas, não pode ser mesmo num bloco de notas aí, no Word, ou até mesmo no papel, depois a gente passa para o computador, não tem problema, tá? Mas o ideal é que você já coloque aí no Word, tá? E vá colocando ali pergunta e a resposta, pergunta e a resposta, pergunta e a resposta. Isso vai ajudar a gente a organizar melhor aí o seu conhecimento, né? O conhecimento que a gente vai treinar o nosso ajudante virtual, tá certo? Então, esse conhecimento, uma vez que você colocou ele no papel, você vai ter que fazer isso a princípio uma única vez, né? E aí a gente vai pegar essas informações e vamos organizá-las de forma que o ajudante virtual entenda, tá? Então, nós vamos colocá-lo num formato específico para que o ajudante consiga entender aquela informação e consiga responder a partir daquele momento, tá certo? E aí, né, com isso em mãos, agora o ajudante é capaz de responder perguntas, né, a partir daquele treinamento que ele recebeu. Então, isso é muito interessante porque permite que você foque em outras atividades e, além disso, ele vai estar também respondendo exatamente
da forma como você gostaria, como ele foi treinado. Então ele não vai sair daquele script, né? Por mais que a pessoa, por exemplo, pergunte algo nada a ver, né? Ele vai voltar a pessoa para o foco. Por exemplo, se no caso da dona Lúcia, que ela mexe com uma confeitaria, se por acaso chegasse lá uma mensagem equivocada de, por exemplo, uma pessoa querendo saber sobre uma oficina mecânica, vamos colocar um exemplo bem distante, né? Só para exemplificar aqui claramente, né? Ela, na hora, o agente virtual entenderia que não se trata de um cliente em potencial, que aquilo foi um equívoco, ou que a pessoa entrou em contato com um número errado, enfim. E ela já, de prontidão, já traria a pessoa para o contexto, do tipo: olá, tudo bem? Aqui nós não trabalhamos com veículos, nós somos aqui da Dona Lúcia, a confeiteira aqui de Ouro Branco. Então ele já traria para o contexto e já perguntaria para aquela pessoa se ela deseja algo, né? Então, tudo isso é feito em tempo real, olha que legal, né? Então, a pessoa pode ali perguntar em áudio ou em texto, que o nosso ajudante virtual vai estar respondendo ali imediatamente em tempo real para aqueles clientes, tá certo? Então, é isso, tá? O treinamento é super simples, basta você anotar todas as perguntas e respostas frequentes e com o passar do tempo, né, a gente vai treinando e lapidando esse ajudante para que ele fique ainda mais inteligente. Então, por exemplo, se faltou uma pergunta ou você quer acrescentar alguma informação, né, que pode acontecer isso, né, de você sentir necessidade de mudar alguma coisa ao longo do caminho, você pode fazer de forma bem tranquila, tá? Você pega ali, né, edita ali aquelas informações, insere, deleta, altera. Isso fica bem flexível para que você consiga fazer, tá aí todo o, a criação aí, a lapidação, né, esse ajuste na nas suas informações. A gente vai chamar isso aqui, pessoal, de base de conhecimento, tá? Vamos começar a dar alguns nomes aqui para que a gente possa evoluir aqui com o nosso conhecimento. Então, quando eu falar com vocês de base de conhecimento, vocês entendam que são aquelas informações que foram utilizadas para treinar o nosso ajudante virtual, ok? Então vamos seguir. Então vejam aí nesse exemplo, tá? Vou tocar de novo aqui para vocês verem. Opa. Dona Lúcia aqui, ela está catalogando, né, as suas perguntas e respostas, bem no formato mesmo que eu falei para vocês, tá vendo? Ela preencheu aqui, né, fez na mão, né? Mas poderia ter sido uma planilha de Excel e assim por diante, tá? Ela está extraindo ali as informações dos seus cadernos, né, das suas anotações, para a gente poder criar essa nossa base de conhecimento que é fundamental para que os nossos ajudantes virtuais comecem a trabalhar, tá certo? E aí, ó, começa a surgir a ideia, né? O ajudante virtual começa a tomar forma, né? Vamos assim dizer. Então é bem legal, né? E isso realmente vai trazer aí, a gente vai ver um diferencial enorme aí para a operação da Dona Lúcia, tá certo? E agora eu quero falar para vocês que não existe só um tipo, tá, de cérebro, né? Existem vários tipos de cérebros. Então nós temos aí, né, esses ajudantes virtuais, eles têm o que a gente pode chamar assim de cérebros, né? É uma metáfora, na verdade, aqui, né, as inteligências artificiais, tá? Que a gente pode sucintamente, né, leigamente falar, compará-las com cérebros.
Então, cada núcleo desse de informações, né, de treinamentos que você fez ali, da base de conhecimento, isso vai ser alocado lá em um cérebro e esse cérebro vai poder processar essas informações a partir de agora. E esses cérebros, eles podem entender, como eu disse já anteriormente, textos, áudios, vídeos, imagens, e agora, no momento atual que eu gravo essa live, eles também podem entender vídeos. Olha que legal. O vídeo, pessoal, para quem não sabe, é algo muito complexo, tá? Porque ele tem ali várias imagens, né, dentro de poucos segundos ali, então é algo complexo. Não vamos dificultar as coisas, mas entendam que é uma disrupção muito grande a gente conseguir hoje, né, fazer o entendimento ali de vídeos. Isso é muito, muito, muito bacana mesmo, tá? E assim como nós humanos que somos, né, existem cérebros que são mais voltados para uma atividade ou para outra. Então, por exemplo, nós temos cérebros que são mais especializados em conversas, né? Então, tem uma maior facilidade ali em conversar, né? Lembra aquela amiga sua ou aquele amigo que fala pra caramba, que tem aquela empatia, que chega numa roda assim, ele toma até a conversa, ele fica sendo a estrela da roda, né? De tão bem que ele fala, interage. Então, esse é um cérebro especializado em conversas, né? Aquela pessoa que tem aquela facilidade para poder lembrar, por exemplo, uma placa de um carro, né? Tem facilidades ali com imagens. Então, essa pessoa já é mais voltada já para o visual, então tem essa outra habilidade. E assim vai, né? Cada cérebro ele tem ali né, eh, as suas especialidades, né? E isso é muito legal porque nos dá uma oportunidade aí única de poder escolher quais desses cérebros nós vamos utilizar em determinados momentos, né? Um exemplo aqui clássico, por exemplo, é quando você precisa de ler ali um comprovante de pagamento, por exemplo, né? Aquilo é uma imagem, né? Um PDF que seja. E ali contém dados, não, contém informações ali, né, relevantes, você precisa verificar. Então, se você tem um cérebro, né, que tem mais habilidade em ler imagens, ele vai ter mais facilidade de entender aquele comprovante e trazer as informações para dentro do nosso ajudante, por exemplo. Né? Num outro exemplo, né, um cérebro que já tem mais facilidade aí com conversas, ele vai ter uma melhor desenvoltura, por exemplo, para vendas, né, e assim vai. Então existem cérebros e cérebros, né, e cada um deles é bom em alguma coisa, né? E isso também vai mudando ao longo, né, de toda a evolução, tá? Hoje nós estamos conversando aqui com vocês, né? Mas isso já mudou tanto desde quando começou, né? Então, essa evolução ela é contínua, tá? E cada dia os modelos vão melhorando, melhorando, melhorando e ficando mais habilidosos, tá certo? Uma coisa que eu quero aqui deixar claro para vocês, a gente está fazendo essa analogia com o cérebro, né? Mas é que não se trata de um cérebro humano, verdadeiro, né? Um ser humano, né? É algo completamente artificial, tá? São, na verdade, programas de computador, né, que foram criados para poder simular eh, cérebros, né? Interações humanas. Então, a inteligência artificial, ela é artificial, né, como o próprio nome diz, porque ela emula, ela simula, tá, os cérebros humanos ali, as sinapses humanas, aquelas conexões, né? Então, não existe uma consciência, tá, por trás disso. Ou seja, nenhuma inteligência artificial tem consciência, ela não tem sentimentos, ela não tem emoção. Então, quando a gente fala que a gente treina um cérebro, a gente treina uma inteligência artificial, na verdade a gente está colocando informações dentro de um programa de computador
e a partir daquele momento que ele tem aquelas informações e ele sabe como processar aquelas informações, ele consegue responder em cima daqueles dados, tá? Mas é tudo máquina, é tudo algoritmo, é tudo um programa. Não existe consciência, sentimento, repito, tá? Então, isso é importante ficar claro, porque muitas vezes as pessoas acham que a minha IA aprendeu comigo. Não, ela não aprendeu com você. Ela colocou novas informações dentro do contexto dela, né, uma palavra mais técnica que a gente usa, tá? E aí, a partir daquele momento, quando ele tem aquelas informações, ele consegue responder em cima daquilo, ele aprende, entre aspas, aquilo, né? Então, de fato, não há um treinamento no sentido de que ela vá entender aquilo e aprender como nós humanos aprendemos, né? A gente vai na escola ali, a gente não aprende a ler, escrever, não aprende a ler matéria de matemática, de física, né, de português, ciências e tudo mais. Aquilo fica, né, gravado aqui no nosso cérebro, né? Em várias partes, enfim. Diferentemente de uma inteligência artificial, que são dados inseridos, colocados ali em um programa de computador, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo certo? Como é que tá indo aí? Tá tudo beleza? Responde aí para eu saber, tá? Tá bem legal, ó. O mundo do saber, me fala seu nome. Legal. Beleza. Beleza, pessoal. Então vamos continuar, tá? E, pessoal, a boa notícia que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje é que hoje, em 2025, é possível que qualquer negócio ou qualquer pessoa tenha um ajudante virtual. Isso é algo assim muito disruptivo, realmente inédito, e essa é a transformação que eu quero trazer aqui para vocês ao longo dessa nessa série, que é muito viável. Você tem que aprender, você tem que interagir, conhecer, saber e utilizar aí no seu dia a dia a inteligência artificial, seja para os seus negócios, seja para a sua vida pessoal. É fantástico, né, essa possibilidade. Eu hoje trabalho aqui no meu dia a dia, eu não me vejo mais trabalhando sem o auxílio da IA. Ela me proporciona assim, um ganho de produtividade muito grande. Eu consigo ter grandes equipes, eu consigo fazer trabalhos que eu demoraria dias, meses às vezes, né? Eu faço aí muito rapidamente com as inteligências artificiais. Então é algo bem promissor, tá? E se você ainda tem uma certa resistência em utilizar a inteligência artificial, fique tranquilo, tá? A inteligência artificial não veio para destruir o mundo, causar o caos, deixar as pessoas desempregadas, nada disso, nada disso. A inteligência artificial veio para nos auxiliar, nós humanos, a termos uma maior assertividade nas nossas atividades, nos nossos trabalhos, fazer tarefas que anteriormente demandavam de muito esforço, de tempo, trabalho, né, raciocínio. Hoje a gente consegue fazer ali, né, no estalar de dedos, de forma muito rápida e otimizada. Então, o diferencial hoje é aprenda inteligência artificial. Aprenda, aprenda, né, desmistifique isso, né, não seja um excluído digital, tá? Eu faço esse apelo a vocês para que você estude sobre isso, tá? Não só comigo, né? Busque outras fontes também, né? Saiba mais sobre inteligência artificial e use no máximo que você puder aí no seu dia a dia, tá bom? Muito bom mesmo. E como eu estou mostrando aqui para vocês e a gente vai mostrar ao longo de toda essa série, elas são muito fáceis de usar, né? Tem um custo-benefício muito em conta.
né? Você consegue ter aí ajudantes virtuais, né? Pagando, sei lá, 1/10 do que você pagaria por um ano, né? Em alguns casos até mais que isso, né? Então é muito barato hoje você colocar a inteligência artificial aí dentro da sua empresa, na sua vida pessoal, e é muito valioso, é muito interessante. Você consegue aprender mais, você se torna um ser humano melhor, no meu ponto de vista, tá? É muito, muito bom mesmo. Além disso, né, eles são funcionários 24/7. São aqueles funcionários que não tiram folga, não tem 13º, não tem adicional noturno. Então, isso é por si só uma grande vantagem, né? Imagine que um exemplo que a gente tem aqui é recorrente, a gente atua no mercado de provedores de internet, né? Aquele provedor que precisa atender os clientes ali depois do horário de expediente, né? Ele tem que colocar ali mais um turno, isso gera um custo enorme, né, para a operação. Além de que, mesmo colocando aquele turno, ainda tem uma logística ali de questões de folgas, de questões trabalhistas, uma infinidade de coisas ali que recaem sobre o provedor, no caso, né? No exemplo aqui, tá certo? Então é bem complicado. E aí você ter aí, né, um ajudante que trabalha 24/7, isso é disruptivo demais, muda muito, muito, muito a forma como você vai atender daqui adiante os seus clientes, tá bom? E além disso, eles fazem isso muito bem feito. A palavra é essa, sabe? Diferentemente de um humano que poderia estar ali num dia ruim ou ter um problema pessoal e acabar ali por não fazer um atendimento de alto nível, né? A inteligência artificial sempre vai manter um padrão, ela sempre vai manter ali a sua operação em alto nível. Isso muda muito, né, a forma como dos seus resultados, como você atende, da experiência dos seus clientes, né, os resultados de vendas, de faturamento. Então, chega assim, em alguns casos, a ser exponencial. Já tive clientes aqui que começaram a faturar 500% a mais depois que colocaram a inteligência artificial em seus negócios. E é algo que realmente veio para ficar. A boa notícia é essa, tá? Então, pensem, né? Hoje nós temos acesso a algo que vai potencializar os negócios, potencializar a sua vida pessoal, né? Potencializar aí toda vamos colocar assim, um ecossistema, né? Onde nós estamos inseridos, comunidade e tudo mais. São muitas vantagens, são muitas vantagens. Não tem, a princípio, nenhuma desvantagem, tá? São só benefícios. Então, isso são coisas que a gente consegue fazer bem legal. E a gente consegue também fazer, como já falei, questão de textos, áudios, vídeos, né? Criar músicas. Hoje eu consegui fazer uns anúncios. Esses vídeos, inclusive, que vocês viram aqui eu passando, foram todos criados por inteligência artificial. Vejam a perfeição desses vídeos, né? Muito bacana mesmo. Depois eu vou colocar eles aqui para vocês revejam e comecem a observar agora com outro olhar, tá certo? Beleza. E você deve estar pensando, né? Mas beleza, como que essa danada dessa inteligência artificial, esse meu ajudante virtual vai saber se eu tenho ou não o bolo de chocolate lá no meu estoque, né? O bolo de morango. Como que vai ser isso, Rafael? Como é que vai funcionar? Ele vai sair, ele vai lá, ele vai olhar, como é que ele vai se conectar, como é que ele vai ter essa informação, como que ele vai conseguir, né, puxar esses dados? Porque uma coisa é a gente ter ali aquela informação que é repetitiva, né? Todo dia ali é a mesma coisa, né? Mas entendam, quando a gente fala de uma disponibilidade, por exemplo, de um bolo de chocolate,
né? Aquela informação ela não é fixa, ela não está lá na nossa base de conhecimento, né? Ela é uma informação que está ali em tempo real. Então ele tem que ter essa informação e tomar essa decisão, responder ali para os clientes ali em tempo real. E isso é bem legal, a gente vai ver isso daqui a pouco como que isso funciona, tá? Outro exemplo clássico, né? Como que ele vai saber se eu tenho vaga na minha agenda ou não? Imagine um consultório médico, né? Ou odontológico, onde o médico ele tem a sua agenda limitadíssima, né, de atendimento. Então, ele precisa consultar essa agenda agora. Ele tem que saber nesse momento, né? Pode ser que passou um pouquinho ali e já tenha cancelado um atendimento, tenha aberto uma outra vaga, e ele precisa encaixar aquelas pessoas, né? Então ele consegue, como que ele vai trabalhar esses dados para obter essa informação ali em tempo real. Isso também é muito legal, né? E traz aí ainda mais inteligência para o nosso ajudante, tá certo? E um outro exemplo aqui, clássico, né, para um atendimento ali de um provedor de internet. O cliente entra em contato e fala, ó, estou com problema aqui na minha internet está lenta, não está funcionando muito bem e tudo mais. E como que esse agente vai ser capaz, né, esse ajudante virtual vai ser capaz de ir ali, né, naquele momento e verificar o exato estado daquela conexão de internet, qual é o problema que está tendo ali naquele momento, quais são as possíveis soluções que ele pode fazer para poder resolver o problema ali em tempo real e até mesmo, muitas das vezes, solucionar e nem chegar no atendimento humano, né? Então, isso é bem interessante, tá? Mas tudo isso, pessoal, nós vamos deixar para mostrar para vocês na nossa próximo capítulo, na nossa pequena minissérie aqui da Dona Lúcia, tá? No próximo capítulo a gente vai mostrar para vocês como isso é possível e como a gente pode obter essas informações, né? Criar aí, começar a criar, pensar os nossos ajudantes virtuais, né? Como que seria, né, o desenho disso, né? Como é que funcionaria, beleza? E nós vamos estar aqui na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 19 horas, para a gente poder ter esse bate-papo, a gente poder conversar mais sobre inteligência artificial e posicionar vocês aí sobre esse mercado, ajudá-los com a criação desses agentes, desses ajudantes, né, virtuais. A gente vai conseguir aí ter um resultado bem legal aí com o uso da inteligência artificial, beleza? Então vou ver aqui no chat, alguém mais tem alguém aqui, beleza, tudo jóia. Então é isso, pessoal, tem mais alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Se não tiver mais dúvida, a gente já vai encerrar por aqui hoje. Nós já estamos aí com uns 80 minutos de live, bem legal. Foi um prazer, muito bom, muito bom. Ah, aqui, ó, beleza. Hoje o tempo está um pouco escasso, mas se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer te ajudar, tá bom? Então foi isso, pessoal. Se você gostou dessa live, já ative o sininho, compartilhe com seus amigos que precisam conhecer aí essa novidade, né, adotar a inteligência artificial aí nos seus negócios, né, ajude o nosso canal a crescer, tá? Isso é muito importante para nós e a gente consegue levar essa mensagem a milhares e milhares de outras pessoas, tá bom? No mais é isso, nosso muito obrigado e até breve. Tchau!